São 10 horas e 3 minutos, 10 e 3. Daqui a pouco a gente entra na parte política, nas próximas eleições, mas ainda falando dos seus 4 mandatos. O senhor realizou grandes obras, mas se eu tenho assim uma obra que pode chamar, essa me realizou, essa eu considero a maior obra que eu fiz em Feira de Santana nos seus 4 mandatos. Olha, meu horário está aqui um pouco apertado, então para eu falar sobre isso, eu falaria aqui seguramente sem parar algumas horas, tá? Eu procurei fazer um governo sempre ouvindo as pessoas, escutando as pessoas, debatendo com as pessoas, fazendo pesquisas. Eu fazia 3 pesquisas por ano, né? Pesquisas só internas, de interesse interno da prefeitura. Para eu me basear o que fazer na cidade. Então, essas pesquisas vieram os viadutos da cidade, que a oposição, na época, que é a mesma de hoje, criticava, dizendo que a gente ia endividar o município de Feira de Santana e acabar com o município. Nós tomamos um empréstimo, fizemos e pagamos. Coincidentemente foi pago ainda no meu governo, né, no governo seguinte. Fizemos os túneis da cidade, que eu acho que são obras de mobilidade muito importante para a cidade. Fizemos o Parque do Jaladinho, eu deixei a obra praticamente concluída e Tarcísio Pimenta fez os arremates finais, e eu me lembro que eu deixei de proposta, vamos dizer assim, para Tarcísio começar um governo inaugurando obras, não é? Para dar vitalidade ao governo dele. Isso foi eu na época que imaginei, pensei. Lembro-me que deixei uma escola célida ali na Rua Nova, também pronta, para ele poder inaugurar e começar o governo inaugurando obras, dando força ao governo que ele iria assumir. O Parque da Cidade, eu acho que é um espaço muito, muito, muito lindo. Ali é uma fazendinha que nós desapropriamos, são 64 tarefas dentro de Feira de Santana, né? É uma área privilegiada do município, precisa ter mais atividades, precisa ter mais ações lá dentro, levar o povo mais lá para dentro. É uma área, eu já caminhei lá muitas vezes, é uma caminhada muito gostosa, caminhar embaixo daquelas árvores é muito bom. Eu vou contar aqui uma história sobre saúde. Quando eu assumi a prefeitura, Feira de Santana tinha 18 postos de saúde. Era um na Rua Nova, era um no Tomba, era um no Jorge Américo, era um em São José, era um em Tiquaruçu, em Bonfim de Feira. O de Bonfim de Feira era uma salinha pequenininha, humildes, o dos distritos. E aqui na cidade tinha um no Caseb, da associação, tinha um no CSU, enfim, eram 18 postos de saúde. As ações que nós fizemos em Feira de Santana, eu fui a Cuba, né? Passei 12 dias em Cuba, olhando e pesquisando. Aí quando eu voltei de Cuba, eu disse, bom, eu não vi nada assim que empolgasse, né? Que empolgasse para poder fazer. Mas aprendi uma coisa assim lá, eu vi assim olhando, não é, que é possível fazer as coisas acontecer com pouca coisa, né? Com pouco dinheiro, disputando centavos. Então nós descobri que no Clésto Andrade já estavam terceirizando os serviços de mão de obra da área de saúde, né? No Clésto Andrade tinha cooperativas trabalhando com mão de obra. Aí abrimos licitação pública, não para cooperativas, abrimos para terceirização. Aí na licitação se viu que o preço da cooperativa era bem menor do que uma empresa outra, chamada seletista, né? E o que é que aconteceu? Com esse preço das cooperativas mais baratos, isso ajudou Feira de Santana na área de saúde.
Ajudou Feira de Santana por quê, Zé Ronaldo? Ajudou porque Feira de Santana teve a oportunidade de contratar mais médicos, mais profissionais da área da saúde e abrir mais postos de saúde. Então, quando eu saí da secretaria, da prefeitura, o Feira saiu de 18 postos de saúde para algo em torno de 170. Para algo em torno de 170. Né? É uma diferença radical. Isso é algo que enche os meus olhos e meu coração. Porque isso mudou muito a história de Feira de Santana. Né? Você não tinha em Feira, antes da UPA, antes de o Ministério da Saúde criar a UPA, eu criei em Feira a Policlínica do Tomba. A Policlínica do Tomba é pioneira no interior da Bahia, não sei se do Nordeste, mas do interior da Bahia é pioneira. O que é pioneira? É a primeira. Naquela época, se uma pessoa tinha uma dor de dente, ia para o pronto-socorro do Clécio Andrade. Se uma pessoa tinha uma dor de barriga, ia para o pronto-socorro do Clécio Andrade. Com a Policlínica do Tomba, as pessoas passaram a ir para a Policlínica do Tomba. Então era um atendimento gigantesco, enorme, né? Porque as pessoas deixaram de ir no pronto-socorro do Clécio para fazer isso. Aí abriram meus olhos isso, né? Aí veio a Policlínica do Feira 10, veio a Policlínica da Rua Nova, veio a Policlínica do George Américo, veio a Policlínica do Parque P, veio a Policlínica de Humildes, veio a Policlínica de São José, veio a UPA da Mangabeira, veio a UPA da Queimadinha. Tudo isso com dinheiro da prefeitura, que pagava rigorosamente em dia. Não havia atrasos. Recebiam em dias os pagamentos. Todos recebiam em dia. Por que isso? Porque o custo diminuiu e a gente pôde aumentar a rede de saúde de Feira de Santana. Isso é uma coisa clara, claríssima. Ontem eu recebi uma notícia que o Tribunal Superior do Trabalho considerou legal estas ações que foram feitas pela Prefeitura de Feira. Né? Há 2 meses atrás, 30 dias atrás, andaram denunciando que eu tinha deixado uma multa aí para a Prefeitura para pagar, que não foi nem no meu tempo de governo, né? Não foi nem no meu tempo de governo, foi uma multa depois do meu governo. Mas mesmo assim, quando eu assumi a prefeitura, a minha equipe jurídica disse que aquilo estava certo, que o que a gente fez estava certo, e eles pesquisaram, estudaram, entraram com essa ação no Tribunal Superior do Trabalho, e ontem saiu um resultado favorável, dizendo que estas ações que foram feitas pelo município foram corretas e legais. Isso é o motivo realmente que me deixou feliz. Não é? Porque isso aconteceu, não fui eu que inventei isso, não fui eu que criei isso. O primeiro local que fez isso, já no atual governo do PT na Bahia, né? No Clécio Andrade, quando terceirizou a mão de obra da área da saúde, os governos já eram do PT na Bahia, né? Então eu vi isso no Clécio Andrade, no governo do PT, e abrir a licitação para terceirizar. Aí as cooperativas, o preço era menor, ganhavam a licitação, né? Então não é porque eu escolhia cooperativa, não é porque eu escolhia, tanto que tinha licitação que tinha empresa que ganhava. A primeira empresa que fez esse tipo de serviço de terceirização não foi cooperativa, foi uma empresa. Eu gravei na minha mente tudo isso, eu tenho tudo gravado. Foi uma empresa chamada Gestimed. Ela não era cooperativa, era uma empresa. A partir daí, com as que foram contratadas no Clécio Andrade, foi que passaram a entrar, a participar também da prefeitura. Então ontem o Tribunal Superior do Trabalho deu essa decisão. Mas Ivan,
é um prazer enorme eu estar aqui, é uma alegria, Mas antes de encerrar, vamos entrar na parte política. O ano que vem é eleição municipal. Eu comentei aqui em off que o senhor tem uma vitalidade, sua assessoria confirmou, tem finais de semana aí de quinta a domingo que o senhor chega a fazer 20 eventos. Eu comento com os meninos aqui que eu não tenho esse pique, entendeu? Mas o senhor sempre fez isso. Agora a gente observa que, pelo menos a minha visão, tem feito com mais frequência. E aí, o senhor é pré-candidato nas eleições vindouras, todas as suas entrevistas, o senhor escorrega. E aí, o senhor pode dar essa exclusividade aqui no panorama geral? Não é escorregar não, Ivan. É a verdade que eu vou dizer aqui agora, tá? Eu acho que você lembra lá atrás, nessa história que eu falei aqui, nessa conversa que nós estamos tendo aqui, tão gostosa, eu disse a você que Zé Falcão tinha me convidado para ser candidato a prefeito e eu não aceitei. Eu disse a você que a CM e Paulo Souto me convidaram para ser candidato a prefeito e eu não aceitei, tá certo? Aí no ano de 98 eu fui candidato a deputado federal, aí eu tive uma votação gigantesca. Lembro. Nessa última agora eleição, só 2 deputados na Bahia teve mais votos do que eu tive em 98, que foi Elmar Nascimento e Otto Filho. Os restos todos tiveram menos do que eu, tá certo? No eleitorado, que é no mínimo 30% a mais do que aquela época, tá bom? Então, aí quando chegou que eu fui deputado federal eleito, o povo não me chamava na rua de deputado federal, o povo me chamava de prefeito. Aí eu senti que o povo de Feira me queria, aí eu me candidatei a prefeito. Então, candidato a prefeito não deve ser vaidade. Candidato a prefeito não deve ser porque o cidadão quer, porque quer, não. Candidato a prefeito tem de ser em sintonia com um grupo político. Candidato a prefeito tem de ser em sintonia com aqueles que lhe apoiam. Candidato a prefeito precisa ser nascida do próprio povo, das ruas do povo, tá? Então, se eu sentir que isso ocorre em janeiro, eu digo ao povo de Feira de Santana essa questão da minha decisão. Agora, você disse aí há pouco uma frase, você é observador, você disse que desde 16 anos você observa a política de Feira, e você fez algumas colocações aqui altamente verdadeiras das suas observações. Você fez uma aqui agora dizendo o seguinte: você sempre andou, mas agora parece que está andando mais. Isso. Você disse isso aqui há pouco, tá certo? Então, na hora que você diz isso, eu digo o seguinte: eu sempre andei, eu sempre trabalhei. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade e nunca parei. A minha mente não fica desocupada. Se eu chegar em minha casa e eu não tiver trabalho no meu celular, eu boto um filme para assistir, eu sento perto de minha mulher e fico cheirando ela. Tá certo? Porque é minha grande companheira, tá certo? Então, meus filhos, ligo para um, ligo para outro, mata a saudade, ouço a voz, ligo para um neto, mas parado eu não fico. Parado só na hora de fechar os olhos para dormir. Aí eu paro, durmo. E durmo bem, graças a Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho uma consciência tranquila de que eu fiz o melhor e procuro fazer o melhor. E tenho uma consciência tranquila que fiz com honestidade, aplicando bem o dinheiro desta terra, deste povo. Tenho uma consciência tranquila disso e do dever cumprido. Moro na mesma casa há 49 anos. Há 49 anos. Não tenho um bem comprado depois que virei prefeito desta terra. O pouco que eu tenho foi antes de ser prefeito. O pouco que eu tenho de patrimônio foram adquiridos há 35 anos atrás. Há 35 anos atrás. Tá? Então já quebraram o sigilo bancário meu, já quebraram o sigilo fiscal meu. Nunca falei sobre isto, estou dizendo aqui agora. Quebraram, e não quebraram só meu não, quebraram de partes de minha família também, e não acharam nada, certo? Não acharam nada, porque não acha, porque eu agi com honestidade. Eu cumpro o meu dever de homem público.
Não sou homem público para me enriquecer, nunca quis isso. A minha riqueza é o carinho que eu recebo do povo quando eu saio na rua. Esta é a minha riqueza. Esta é a minha riqueza. Este é o meu bem. Este é o meu patrimônio. Este é o meu patrimônio, tá? Então, candidatura em janeiro, eu digo. Sai unido o grupo, tem Pablo aí. Vai ter essa união com o Pablo. O prefeito Cláudio Martins, nas suas entrevistas, falou: o grupo tem que sair unido. O senhor também pensa assim? Olha, Ivan, eu não tenho a menor dúvida de que para se ter uma eleição só se tem êxito quando todos estão juntos, né? O jovem Pablo, inteligente, um jovem inteligente, conheço desde quando tinha 16 anos. Ele é deputado, né? Deputado estadual, e tem todo o direito de querer ser, tá? Nosso amigo Carlos Geilson, né? Também sai notas na imprensa que tem pretensões, tem todo o direito. O ex-deputado Tom, o amigo pastor Zé de Arimateia também se fala. Não sei se fala mais algum nome, mas todos têm um direito. Essa é uma das razões que eu me espero para janeiro também, tá? Porque não é honesto da minha parte tirar o direito de alguém desejar, de alguém buscar. É honesto da minha parte respeitar as opiniões das pessoas, né? Mas acho e confio muito que teremos um grupo unido mais uma vez na eleição. Se esse grupo tiver unido, todo mundo coeso, há chances de vencer a eleição, tá? No ano que vem, tá? Então, eu tenho muita fé, muita esperança e trabalharei arduamente pela união de todos. O tempo já estourou, 10 horas e 20 minutos. Vai pedir o senhor para comentar, como está na pauta aqui, sobre a segurança no estado da Bahia. O policial federal foi morto ontem em Salvador, no bairro Valéria, e eu pedi a sua opinião, o senhor como político experiente. Olha, eu quero dar aqui uma opinião. Às vezes, quando a gente dá uma opinião, diz que a gente está criticando o governador, que está criticando Pedro, está criticando João Maria e tal. Não é isso, não. Não é absolutamente nada disso. O governador Jerônimo, ele tem viajado muito, tem andado muito, né? E com certeza ele está ouvindo, porque quando ele chega nessas cidades, a imprensa vai em cima e vai fazer perguntas, e com certeza faz perguntas a respeito desse assunto. E essas perguntas devem ser frequentes, devem ser toda hora, né? Seguramente a violência na Bahia é a pior do Brasil, né? E quem diz isso não sou eu, é a questão dos dados estatísticos do próprio, dados oficiais do governo, né? Então, onde é que tem o maior número de mortes violentas no Brasil? Na Bahia. São Paulo tem quase 3 vezes mais população. São Paulo tem mais de 40 milhões de habitantes. A Bahia tem algo de 15 milhões, né? Então, o número de mortes violentas em São Paulo é bem menor do que na Bahia. O número de mortes violentas no Rio de Janeiro, que era o primeiro lugar, é menor do que na Bahia. Então, essas mortes que estão acontecendo aí já vêm ocorrendo há muito tempo, né? Eu só vou dar um exemplo aqui. Eu cheguei aqui, peguei um jornal aqui em cima e vi uma manchete com alguns carros da polícia, né? Carros da polícia que estavam ali, e pelo que está no jornal, vai para o município A, para o município B, para o município C. Há uma coisa que eu vou explicar aqui bem rápido. Esses carros não aumentam a frota dos carros que servem à polícia, tá certo? Eles não aumentam. Esses carros é o seguinte: os carros rodam e carro estraga. Eu estava viajando essa semana, eu fui, acho que foi quarta-feira, em Santa Bárbara, e eu fui no carro de um amigo, e o carro do amigo pifou na estrada. Parou na estrada o carro. Teve de chamar o guincho para carregar. Eu tive de ligar para outro amigo em feira para ir me buscar. Então quebra. Então o uso do carro quebra. Então o carro da polícia quebra. O carro da polícia anda em situações muito piores do que o carro seu, o meu, de qualquer pessoa. Então quebra o carro, né? Quebra o carro.
Então ele tem de ser substituído. Então, estes carros, quando chegam, são para substituir os carros que estão saindo. Então, eles não aumentam a frota. É a mesma coisa, você faz um concurso para a polícia, né, para policial, aí dá a ideia que aumentou 1.000 policiais. Não, ele não aumenta 1.000 policiais. Esses policiais que fazem o concurso, ele substitui o que se aposentou, o que foi para a reserva, o que está doente, o que está de férias, né? Aí segura as férias de um, segura. É quando entra o novo, aí dá as férias, eu não sei se policial é como servidor público, tem licença prêmio também, tem. Licença prêmio, né? Tem a licença prêmio. Então não aumenta a tropa na rua, a tropa não é aumentada. Isso é histórico, isso. Eu não estou dizendo que é Jerônimo que está fazendo, mas isso é histórico isso, entendeu? Então, são questões dessa natureza. Então, é preciso uma mudança de comportamento desse processo. Eu acho que esse processo precisa ser mudado, ele precisa ser transformado, não é? Precisa ser transformado. O policial tem poucas condições de ação, condições técnicas, né? Materiais, para poder agir, ele tem poucas condições. Então, eu acho que hoje a prioridade na Bahia é segurança pública e a segunda prioridade é a regulação. A regulação precisa ser mudada, precisa ser transformada, precisa ser alterada, né? Quantas pessoas morreram em feira esperando a regulação esse ano? Mais de 200 pessoas, é muita gente, né? É um negócio que dói no coração, né? Então, essas duas coisas precisam ser mudadas. Não estou aqui criticando, eu estou aqui sugerindo, dando uma sugestão. Quando eu era prefeito, que as pessoas me chamavam no lugar e falavam comigo, com esse tom que eu estou falando aqui, eu agradecia. Porque eu fiz muita coisa como governante, ouvindo as opiniões das pessoas que me davam as opiniões. Às vezes eu pensava de um jeito, quando eu ouvia as pessoas era de outro jeito, e eu fazia como ela me disse que era melhor. Né? Ninguém tem a cabeça mais inteligente que ninguém, todos nós somos seres humanos que cometemos erros, né? E acertos. Então eu quero aqui, Ivan, agradecer. Eu, quando começo a falar de Feira de Santana, eu me entusiasmo, tá certo? Já tem 1 hora que a gente está aqui falando. Eu quero lhe agradecer, Ivan, a oportunidade de estar aqui. Você sempre me tratou, você sempre foi um radialista que fez seu trabalho com luta. Eu me lembro quando você estava começando, né? 15 anos atrás. Nervoso, ia me entrevistar, nervosinho e tal, mas com muita humildade. Você sempre fez, você trabalha aqui na região toda, não é só isso. Aqui, Coração de Maria, aqui, ali, acolá, tal. Então é bom eu estar aqui, agradeço a você. Eu agora vou ali na Agrovila, vou ver o vereador Lulinha que está lá, que está fazendo uma ação, depois eu vou ver uma pessoa, depois eu vou em outra reunião, e esse fim de semana são 26 compromissos. Não vai dar para eu ir nos 26, não é? Mas eu acho que pelo menos 20 vai dar para eu ir. Um bom sábado, bom final de semana, que Deus abençoe a todos. São 10h27, é portanto nosso quadro Sua História, documentário aí sobre a vida pública de o ex-prefeito Zé Ronaldo aqui no Panorama Geral.